E hoje aqui nos estúdios da Rádio Mix a gente recebe o doutor Fábio Stella. Vamos falar de cidadania italiana. Aliás, segurança jurídica na Europa, tem uma demanda global. E aí o Fábio está aqui para conversar com a gente esses desafios e os caminhos, né, para ter esse passaporte europeu. E teve mudanças também recentemente. Será que quem já está com o processo aí em andamento, achando que não mudou nada, tem que prestar um pouquinho de atenção, procurar um especialista? Bom dia, Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, Flávia, bom dia a todos do estúdio, um prazer estar aqui. Bom, vamos lá, cresceu a procura pela cidadania italiana? Cresceu absurdamente, Flávia, tá? De uma década para cá, menos ainda de 5, 6 anos para cá, tem um crescimento exponencial nessa área. E a gente percebe isso por quê? Pela facilidade que a gente vem de famílias italianas do Sul, principalmente, né? Muitos descendentes de italianos, ou pela facilidade, de repente, de ser um país que receba melhor, que tenha uma documentação talvez mais fácil. Por que essa demanda tem aumentado? Perfeito, Flávia. Realmente nós, aqui do Sul, principalmente, né, somos cerca de 30% de descendentes de italianos. Então, realmente, muitas pessoas têm esse direito. Esse aumento, tá, ele se deve por algumas questões. Primeiro, as pessoas, de um modo geral, tomaram conhecimento de como é o processo, tá? A simplificação do processo, que é muito mais simples do que parece. Antes parecia um sonho muito distante, algo que nunca daria certo, né, que teriam várias questões ali. Porém, o pessoal foi descobrindo aos poucos que é muito mais simples do que parece, né? E a própria legislação italiana. Na regra atual, não há um limite de gerações. Então, independente da distância que estamos daquele nosso ascendente italiano ou italiana, nós temos esse direito, ao contrário de outras cidadanias, que têm algumas restrições maiores e impõem, inclusive, limite de gerações. Ou seja, você tendo esse documento que prova que você tem aquela pessoa na família, pode ser o trisavô, o tataravô, e não tem essa de, tem que ser pelo lado materno, tem que ser pelo lado paterno, os Exato. dois valem? Basicamente, a prova, né, a comprovação de que a gente descende desse italiano, a prova é estritamente documental, ou seja, é a reunião de todas as certidões civis, desde esse nosso ascendente italiano até nós. Então, certidões de nascimento, casamento, óbito, tudo isso para comprovar que a gente descende daquela pessoa, né? Agora, Fábio, facilitou também essa questão da tecnologia, né, de muitos cartórios já terem também digitalizado muita coisa. Antigamente precisava ir de cartório, meu bisavô nasceu lá não sei onde, então vou ter que ir até lá no cartório para resgatar esse documento. Essa tecnologia também ajudou bastante no processo. Exato, muito, né? A maioria dos cartórios já tem todos esses arquivos digitalizados, né? Então, são documentos ali do final do século XIX, início do século XX, né? Então, realmente, antes tinha uma procura, assim, um manual mesmo, né? Folhando livro cartorário, mas hoje em dia com a E sabe o que é mais legal? Melhorando. A gente acha até parente tipo rei, rainha, né? Você acaba sendo o primo de um príncipe lá. Tem muita coisa, muitas descobertas interessantes nesse processo de busca de documentação, né? Sem dúvida. Acha até parente que não quer. Exato. Sem dúvida. Há muitas surpresas e informações importantes, né, que a gente vai vendo nos documentos. Ele realmente vai contando, né, toda a história ali da família. Agora, conta pra gente uma coisa. Com esse passaporte italiano, a gente tem mais segurança jurídica, digamos assim, para quem deseja viver não só na Itália, né? Isso também é uma coisa que eu queria que você explicasse. Ter o passaporte italiano não quer que você tenha que viver só na Itália. Ele vale também para uma região bem extensa ali. Exatamente. Então, nós, tendo a nossa cidadania reconhecida, temos todos os direitos e obrigações idênticas ao italiano nato. Então, em nada se difere, né? Então, nós, na condição de italiano, além de podermos viver, trabalhar normalmente na Itália, como cidadãos italianos que somos, também toda a União Europeia, né? Então, a gente está falando ali de um bloco de 27 países, no qual a gente tem livre acesso e está 100% legalizado no país, né? Pode entrar sem medo. Sem medo algum. Somos italianos. Exatamente. Só não nasceu lá, mas é italiano. Exatamente. Né? Então, todos os direitos e obrigações idênticas, tá? Então, para toda a União Europeia, né, o italiano tem esse livre acesso. E em mais de 190 países não temos a necessidade de visto. Então, por exemplo, viagens curtas, a exemplo dos Estados Unidos, o italiano não precisa de um visto, né? Isso facilita, né, o acesso a
190 países no mundo. E é muito legal porque quando a gente vê, por exemplo, essa questão dos Estados Unidos recentemente, né? Não tem trégua, né? Dessa vez a gente viu que o negócio é seríssimo mesmo. Então, assim, para não correr risco, né? É ideal que você faça toda essa documentação e procure um especialista, que a gente também tem histórias aí de muita gente que tenta ser empreitada sozinho. Até consegue, mas gasta-se muito mais, gasta tempo, gasta dinheiro, gasta energia e muitas vezes talvez falta um detalhe lá que faz com que não aprove, né? Sem dúvida, né? Há pequenas regras ali que vale muito a pena você ter um profissional te apoiando, tá? Nem sempre é necessário, de fato, o procedimento em si seria um processo administrativo sem a intervenção de um advogado, por exemplo. Porém, nesse preparo dos documentos, você precisará de profissionais, né? Então, numa hipótese ali de retificações judiciais de documentos, ou fazer o processo diretamente no tribunal italiano, tudo isso realmente depende, né, que você tenha um escritório lhe apoiando. Então, com advogados, tradutores, genealogistas, né? Então, ter esse apoio é fundamental, né, na maioria dos casos, tá? E com relação ao tópico que você mencionou, né, que voltou à tona, aí, principalmente com essa questão dos Estados Unidos, é a imigração irregular, né? Pois é. Então, de fato, né, seja na América do Norte, seja na Europa, estar irregular é sempre um problema, né? Então, um risco a você, a sua família. Então, se você tem a possibilidade de ter a sua documentação devidamente legalizada, é sempre o melhor caminho. E é importante, né, você ter seus direitos garantidos, né, a questão da saúde, da educação, quer dizer, você vai poder mandar teu filho para a escola tranquilamente, você vai ter direito também a acesso à saúde ali, sem ter medo de que alguém fale, opa, peraí que tem alguma coisa errada aqui. Exatamente. E eles têm essa atenção lá fora, né, Fábio? Sem dúvida, né, se você está ilegal no país, você tem que realmente ficar ocultando a sua identidade, né, você não quer ser visto, né, então é extremamente inseguro, né? Imagina ter uma família com filhos pequenos correndo esse risco diariamente. E acaba perdendo oportunidades, né, bem valiosas aí de emprego e tudo mais, né? Exato. Agora me conta uma coisa, teve mudança legislativa que entrou em vigor esse ano? Como que fica, que tipo de mudança foi essa? Exato. A mudança que já foi aprovada, tá? Ela diz respeito muito à questão financeira. Então, os processos, tanto na esfera judicial na Itália, quanto via consulado, tiveram um acréscimo nos valores, nas custas. Então, um valor que até então, por exemplo, no processo judicial, existia uma taxa única de 545 euros para um processo de toda a família. Hoje, a taxa implementada é de 600 euros por pessoa. Ai! Então, foi aprovado isso no final de dezembro, já entrou em vigor em 1º de janeiro agora de 2025. Ou seja, você que entrou com processo ali nos 45 do segundo tempo se deu bem. Exato. Quem conseguiu protocolar o processo ali até o dia 31 de dezembro, né, não foi afetado por essa taxa, mas todos os processos daqui para frente realmente majoraram o valor. Então essa foi a mudança já aprovada. A outra, que muito se comenta, ainda não foi aprovada, tá? Que é uma possível mudança nas regras do reconhecimento à cidadania. Então, há projetos em tramitação no parlamento italiano, tá, que visam basicamente reduzir o número de gerações ou incluir demais pré-requisitos. Requisitos de período de residência, pré-requisito linguístico. Então, nada foi aprovado ainda. Então, a gente acaba vendo muita informação desconexa, como se já tivesse mudado, mas não. Porém, há essa discussão permanente lá no meio político e jurídico na Itália, né? Então, lá atrás, quando você me perguntou desse aumento, quando, né, projetos como esse começam a ser falados, começam a sair muito na internet, o pessoal realmente causa aquela corrida, né? Opa, não quero que um político possa afetar esse meu direito, esse direito à minha família. Sim. Então, isso explica muito esse crescimento, porque há sempre esse risco de que uma mudança legislativa possa afetar o seu direito, tá? Mas por enquanto ainda não mudou. Mas não mudou. Bruno, tem pergunta de ouvinte. Tem pergunta. A Thaís faz o seguinte: tô adorando as informações. Como que eu faço para iniciar o processo de cidadania? Do zero. Perfeito. Primeira coisa, sou descendente de um italiano? Começa por aí. Então você sabe da sua história ali com seus pais, seus avós. Normalmente, né, a gente vai ter essa informação, seu bisavô era italiano, seu trisavô, a gente começa por aí. Tenho certeza que descendo de um italiano. Passo seguinte é essa reunião dos documentos. Então, aonde que ele nasceu na Itália? Será que ele nasceu em Vicenza, em Padova? E você começa a trazer, né, todas essas informações e
colhendo os documentos, né? Então, certidões de nascimento, casamento e óbito, desde esse ascendente a você. Então, o primeiro passo é ter a documentação completa, né? É o ponto de partida. Após isso, aí é o preparo dos documentos. Então, por exemplo, erros de grafias, erros de datas, qualquer erro grave que suscite até dúvida, né, sobre aquela documentação, aí sim você vai procurar um profissional para fazer uma retificação, após vai fazer a tradução juramentada. Então, primeiro essa coleta dos documentos, dos dados, após o preparo dos documentos, deixá-los aptos ao processo e, por fim, ingressar com o pedido. Tá? E aí, escolher qual a via mais adequada. Ó, tem mais uma rapidinho aqui, o Andrei. Trabalhando como au pair na Itália, esse processo da documentação poderia ser mais fácil fazendo lá? O processo, as regras são idênticas, tá? Esse processo diretamente na Itália é um dos caminhos. Então, são 3 caminhos basicamente ao processo. Um é esse morando na Itália. Então, estou residente na Itália, você apresenta o seu pedido diretamente no comune, na prefeitura da cidade onde você mora. Quando estamos no exterior, então estamos em Curitiba, nós temos o consulado italiano aqui em Curitiba, né, que atende todos os residentes do Paraná e Santa Catarina. Então a gente pode fazer o pedido também via consulado. E o terceiro caminho é na esfera judicial italiana, tá? Então, através de um advogado constituído na Itália, você entra com esse pedido também no tribunal, tá? E tem uma razão, Bruno, dessa terceira via ser a mais procurada hoje em dia, tá? O problema crônico dos consulados. Há uma demanda muito grande de pedidos e não há capacidade de atendê-los todos tão imediatamente, tá? Então, dependendo do consulado, né, cada um tem a sua regra, mas trazendo aqui para próximo de nós, em Curitiba há um sistema de agendamento para o processo, um sistema eletrônico, no qual não é mais aquele antigo sistema de fila que você ficava anos e anos esperando, porém a dificuldade atual é conseguir vaga com esse agendamento. Então a gente está falando de milhares e milhares de pessoas que estão na internet, já com os documentos todos prontos, devem estar de fato, porque se agendam, precisam apresentar isso ao consulado imediatamente, porém é difícil conseguir essas vagas, tá? Então o processo judicial, ele surge, né, ele tem essa importância de resolver esse problema. O seu processo inicia-se imediatamente perante o tribunal italiano, sem essa dificuldade consular. Tem uma média de tempo de espera? O tempo legal para o processo. Então, a legislação italiana fala que, após apresentado o pedido, eles têm até 730 dias para deferir. Então, são 2 anos. Esse é o prazo legal de análise e deferimento. Esse lapso anterior por exemplo, quem está fazendo via consulado. Enquanto você ainda não conseguiu sua data, seu processo não iniciou. Então, preparei toda a minha documentação em 2025, vou levar talvez meses a conseguir uma data. Então, esse prazo começa a contar quando você, de fato, apresenta os documentos, tá? No sistema de fila adotado por outros consulados, São Paulo, Porto Alegre, aí sim tem um tempo ali que fica muito próximo ali de 8 anos, 9 anos, tá? Então, a depender, né, de qual consulado, tá? Mas o prazo legal para análise e deferimento, eles cumprindo, claro, esse prazo deles, seria de até 2 anos. Ah, legal. Doutor, hoje a cidadania italiana ela é mais fácil, mais ágil do que a portuguesa, que são 2 cidadanias que o brasileiro busca bastante, né? Sem dúvida. A principal diferença é a regra de limite de gerações. Limite de gerações. Basicamente é isso, né? Então, não trabalho especificamente com cidadania portuguesa, mas o que a gente sabe é que há esse limite de gerações até netos. Então, se há essa quebra dessa corrente, né? Se o neto desse português não está vivo, o bisneto já não teria mais direito, né? Ó, a Maria Amélia pergunta aqui, ó, o bisavô tem cadastrado. O que precisaria fazer? Já tem cadastrada a área, de repente, protocolado, né? Mas tem mudança no sobrenome, porque a gente sabe que também teve muita mudança. Chegou no Brasil, tirou um L, colocou um, enfim, mudou letras, né? Teria que comprovar, no caso, o filho e os netos e os filhos, né? Ela pergunta, por exemplo, essa questão do nome, né? De 2 L's no nome, isso teria que ser refeito, mesmo a próxima geração já sendo falecida. Então, assim, o bisavô já morreu, o avô já morreu e o pai já morreu. Aí sobrou o bisneto ali, né? Perfeito. Teria que fazer, e tem como fazer essa mudança mesmo já a pessoa tendo falecido? Exato. Isso é aquela questão das retificações, né? Então, são nomes que foram variando ao longo do tempo.
há uma certa tolerância. Então, uma letra duplicada, um S trocado por um Z, isso é extremamente sutil. Mas depende do conjunto probatório como um todo, né? Então, se tem uma variação no nome, aí também variou a idade. Então, por exemplo, pega a certidão de casamento, fala que ele se casou aos 25 anos de idade. Quando você olha o nascimento, não, ele só tinha 23. Ou, né, o nome do pai está errado. Então, é um acúmulo de erros sucessivos, né? Então, o nome está errado, a filiação está errada, a idade... Isso pode ser um problema. Quanto menos variação, então melhor. Exato. Se for possível mitigar esse risco, né, ou trazê-lo a zero, melhor. Então, se você tem a possibilidade de retificar, você pode retificar 100% de todas essas informações. Como era comum esses erros nos nascimentos, né? A pessoa morava lá na área rural. Então, quando a gente for para a cidade... Aí... E quando chegou no Brasil também, né? Teve muita... Exato, muito então tinha essa questão da dificuldade com o idioma, né? Das duas partes, né? Então nem o italiano se entendia com o português e o português também não entendia o italiano. É uma variação clássica e que às vezes muitas pessoas não sabem. O nome João, que a gente conhece no Brasil, ele é o nome Giovanni na Itália. A forma como o italiano falava... Giovanni você soava, né, como João. Assim surgiu o João no Brasil e todas as variações que a gente conhece. É verdade, né? Tanto que tem muita gente resgatando isso, inclusive, né? De colocar o nome nos filhos, o nome original do bisavô, do avô e tal. Exato. Usando essa grafia italiana, que é muito bonito também, né? A gente pode mudar o nome se fizer cidadania e falar assim, agora eu não quero mais ser Flávia. Se bem que o meu já é italiano, né? Mas eu, sei lá, vou querer mudar alguma coisa. Isso é possível? O que muita gente gosta, né? É de realmente adequar o seu sobrenome igual era do antepassado. Até como uma homenagem aos antepassados, enfim, querer deixar essa história bem contada, né? Então, é muito comum o pessoal querer, né? Adequar o seu sobrenome conforme era do seu antepassado. Eu já queria colocar uma Verônica no meio ali, entendeu? O nome da bisavó, mas tudo bem, vamos passar isso, vamos simplificar o negócio, né, doutor Fábio? Outra pergunta que chega aqui, deixa eu só buscar. Ir morar temporariamente na Itália, acelera esse processo? Se tiver todos os documentos, seria mais rápido? Ou seja, pega um visto ali de turismo, sei lá, alguma coisinha de estudante, vai lá e tá lá. Monta um apartamento, coloca porta-retrato, álbum de família, tudo bonitinho, e daí entra com o processo. Exato. Essa é uma das 3 vias, né? Que a gente comentou ali de início, né? É o processo diretamente na Itália. Então, você estando residente na Itália, claro que não de forma ilegal, né? Por exemplo, nós com o passaporte brasileiro podemos ficar até 90 dias. Se o processo nessa tramitação da cidadania não for deferida dentro desses 90 dias, é necessário, né, ter um permesso, então um visto, sob a justificativa que exatamente que estou com o meu processo em andamento. Então, claro, você deve estar legalizado na Itália e pode fazer o processo lá sim. Costuma ser o caminho mais rápido, é um tempo que varia, né, de cidade a cidade, mas vai oscilar ali de 2 meses até 6 meses, aproximadamente. A Evelise pergunta uma pergunta bem interessante aqui, que ela fala assim, para os brasileiros que já obtiveram a cidadania italiana, há alguma mudança nos direitos aqui no Brasil ou obrigações após essas atualizações? Enfim, quer dizer, eu vou ter a cidadania, eu perco alguma coisa sendo também brasileiro? Nada. Absolutamente não. Tá? Então, essa é a dupla cidadania. A gente não renuncia à brasileira para termos a italiana. Então, direitos e obrigações idênticos, né, em ambos os países. Uma obrigação de nós, italianos, que moramos fora da Itália, isso é bem importante, é deixarmos sempre os nossos dados atualizados, tá? Então existe um sistema chamado FastIT, no qual nós devemos estar sempre inscritos, tá? Ele é conhecido como AIRI, Aviso de Italiano Residente no Exterior. Então, a gente tem que informá-los onde a gente mora. Então, eu sou o Fábio, sou um italiano, moro em Curitiba. Nosso núcleo familiar sempre atualizado. Se a pessoa teve filhos, casou, separou, deve informar sempre a autoridade italiana. Então, uma obrigação nossa é sempre termos nossos dados atualizados perante a autoridade italiana. Antes do Bruno falar mais uma pergunta do ouvinte, outra dúvida que surge bastante é assim: tenho cidadania, Bruno tem cidadania, temos um filho, esse filho já automaticamente vai ser cidadão, entra com o processo junto. Agora, se de repente a gente tiver outro filho já sendo cidadão italiano, como fica? Ótimo. Não há mais a necessidade desse filho, desse novo membro da família, entrar com o pedido. Tá? Isso se opera de modo automático. Então, você, Flávia, é uma cidadã italiana, teve um filho,
no mês de junho, a tua obrigação é pegar essa certidão da criança, traduzir para o italiano, fazer a legalização dele por apostilamento e vai enviar ao consulado de onde você mora. Automaticamente esse menor, ele é um cidadão italiano. Então ninguém mais passa por um processo. A gente só tem que fazer o processo por quê? Porque os nossos antepassados não vieram fazendo isso com seus filhos. Então o filho brasileiro que o nosso italiano teve, ele já é um cidadão italiano. Porém, isso nunca foi regularizado perante a Itália. Muito obrigada, viu? Pessoal das antigas. Acho chique esse negócio de cidadania. A criança já nasce, já tá tudo bonitinho ali, né? Pode dar o nome de Giovanni, inclusive. Bruno, tem mais A Edna pergunta o seguinte, sobre a cidadania italiana, eu gostaria de saber como que eu faço para saber se a empresa que ela vai contratar para assessoria é idônea. Tem como consultar a idoneidade dessa empresa? Ótima pergunta. Nesse mundo digitalizado que a gente vive, as pessoas devem e podem realmente fuçar realmente em todas as empresas, né? Então, realmente ver o histórico, avaliações de Google, a reputação que essa empresa tem, né, perante o público, né? Então, o tempo, a qualidade, enfim, tem que realmente fazer essa conferência, ir até a empresa, né? Saber onde estão, quem são. Muitos escritórios não são exatamente um escritório de advocacia, por exemplo, são assessores, despachantes, né? Então, você deve checar muito bem com quem você está contratando, né? Então, quanto mais informações você conseguir, melhor, né? E mais seguro para a pessoa. E a gente sabe que tem um custo, né, doutor Fábio? Então, assim, também não vai cair nesse golpe de, olha, por R$500 eu ajusto tudo para você, porque é impossível fazer isso, né? Exato. Então, promessas ou um custo muito baixo ou um tempo muito rápido, isso já soa um pouco estranho, né? Abre o olho. O processo, quem julga, quem defere o processo é uma autoridade italiana. Então não é o seu advogado, o seu escritório quem está, né, na prática ali concedendo a cidadania. Não, ele está preparando os documentos e está encaminhando, né, para o rito processual adequado. Né? Mas a competência para julgamento e o tempo disso sempre é da autoridade italiana. A Luciane pergunta aqui, meus irmãos já têm cidadania italiana, fica mais fácil, mais rápido e o custo como fica? Sem dúvida, fica mais rápido porque quando um familiar nosso fez o processo, por exemplo, se ele fez, né, via consulado, ele já entregou essa documentação da família. Então esses irmãos já apresentaram ali os documentos dos pais, os avós, bisavós. Então, para essa pessoa que irá fazer agora, basta apresentar essa documentação complementar, que seria as próprias certidões dela, nascimento, casamento. Então, dos pais para cima, não precisaria reapresentar se um irmão, se outro familiar já fez o processo. Tem mais uma aqui do Arnaldo. A minha avó paterna nasceu em Nápoles antes de 1900 e me foi informado via órgão italiano que a minha avó não era reconhecida como cidadã italiana. Então, houve mudança nesta regra? É o Arnaldo aqui de Curitiba. Tá, eu acho que ele está se referindo à regra da linha materna. Então, existe uma regra conhecida como a regra de 1948. O que ela significa? Que a mulher, nessa linha de transmissão, ela não transmitia a descendência aos filhos antes de 1948. Então, não é quando ela nasceu, é quando teve os filhos. Tá? Então, se ela nasceu em 1920, teve um filho em 1940, ele não recebeu automaticamente essa descendência da mãe dele. Isso é sanado na esfera judicial na Itália, exclusivamente, não tem outro caminho, tá? Que é um processo que é justamente que resolve esse problema, essa questão legal que havia, né? Uma legislação machista realmente, no qual a mulher não tinha esse direito de transmitir a sua descendência. Então isso é reversível sim, porém somente perante um tribunal italiano. Muito bem. Aliás, se você tem mais dúvidas, dá para entrar em contato com o Dr. Fábio Stella e para tirar dúvidas também, porque muita gente não sabe por onde começar. É importante essa primeira entrevista, bater papo realmente, né? Para que se dê aí um primeiro caminho. Depois as coisas acabam se tornando um pouco mais fáceis. Exato, né? Flávia. Cada processo ele tem a sua história. Né? Então, ter essa primeira conversa, essa primeira reunião, imprescindível. Até para ver qual o melhor caminho, se você efetivamente tem o direito. Né? Então, é imprescindível ter essa reunião, esse contato já pessoalmente com os seus advogados, com a sua equipe, para de fato traçar ali qual o caminho, né, para você e para sua família. Tem mais uma, dá tempo ainda, tá? Ana Paula, bom dia. Qual a forma mais rápida de conseguir a cidadania? E ela diz o seguinte: fiz o processo da cidadania e o meu marido não quis. Agora, qual o processo para ele agora? Perfeito. Então, o caminho mais rápido é aquele via comune, né? Então, aquele presencial na Itália.
já garante uma essa viagem. característica de ser o mais breve e ficar alguns meses na Itália também. Também não acho é ruim. Acho que não é nenhum Não problema. é ruim, não é. Você já passou esse tempo por lá, Fábio? Exato. O meu processo foi assim. Eu morei na Itália entre 2017 e 2018, né, residente legal lá, e fiz o meu processo lá em loco. Então, eu não voltava. Eu tive essa experiência de fazer nunca lá mais. pessoalmente. Faz favor. E com relação ao cônjuge, que o Bruno citou, é assim. Tem duas questões. Existe a transmissão ali pelo casamento dos casados antes de 1983. Então, por exemplo, o homem, cidadão italiano, casado antes de 1983, ele transmite automaticamente a cidadania à esposa. Tá? Os mais jovens, casados após 83, tá? Os respectivos cônjuges, eles devem fazer o pedido deles de naturalização pelo matrimônio perante o Ministério do Interior da Itália. É um procedimento online, né? Não tramita nem no consulado, nem no Poder Judiciário, ele é online pelo site do Ministério e se atentando aos pré-requisitos, que basicamente são dois. Casados no civil há pelo menos 3 anos, ou metade disso se houverem filhos em comum. E o segundo pré-requisito, idioma italiano. Então esse cônjuge tem que fazer um exame de proficiência de nível B1 de italiano. São os pré-requisitos aos cônjuges. Ai, que pena, a gente não tem mais tempo, mas grazie mille, Fábio. Torna presto. A gente vai te esperar muitas vezes aqui também para tirar essas dúvidas aí.